E agora nós estamos com o nosso culto, né? O nosso culto de ensino, que é o Vida Eficaz. Quantos aqui se lembram qual é o tema da palavra profética que Deus nos deu na virada do ano, hein? Quantos se lembram? Sabedoria protetora ou protetiva de Deus. A sabedoria de Deus é quem nos vai proteger e que vai proteger a sua vida e a sua família. E nessa virada de ano nós... uma inclinação que veio do nosso coração, né, que esse ano pode ser que não seja para o mundo um ano tão bom, né? E parece que a coisa, né, está se cumprindo, porque tivemos aí esse terremoto agora, logo nesse mês, agora no início do mês, na virada do mês, e a notícia que a gente tem até agora é que já vai 22 mil pessoas mortas. A impressão que eu tenho no meu coração é que o mundo vai realmente piorar. E isso já está profetizado na Bíblia, né? A Bíblia já fala sobre isso. Na verdade, os últimos tempos, segundo a Bíblia, são tempos de refrigério, mas também de juízo. Os últimos tempos, segundo a Bíblia, é um tempo em que a igreja do Senhor vai ser cada vez mais revestida de poder, haverá a última colheita. Mas também os últimos tempos falam da grande tribulação e também fala dos sinais, né, ou dos princípios das dores. Não estamos ainda na grande tribulação, mas o que nós tivemos nesses últimos 2 anos passados com a pandemia e o que está começando a se desenrolar, além de todo o movimento político, social, psicológico que tem havido no mundo, tudo leva a crer e nos tem mostrado que estamos chegando aos últimos tempos. E que o juízo de Deus vai chegar brevemente, mas nós que somos da igreja não temos que ter medo de nada disso, porque a igreja está salva. Diga, eu estou salvo. A igreja protegida, é guardada, né? Sabemos que haverá um arrebatamento da igreja antes que comece a grande tribulação. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Ele advertiu os judeus daquela época, dizendo, vocês conseguem perceber quando o dia vai ser chuvoso ou não vai ser chuvoso pelo aspecto dos céus e não conseguem perceber esse clima profético, né? Ele deixou bem claro e ele disse que essa última geração não passaria sem que todas essas coisas acontecessem. Então nós percebemos que os céus, né, espirituais já estão se preparando para a última colheita e para o arrebatamento. E diante disso tudo fica bastante esclarecedor e dá entendimento para a gente porque que Deus nos deu essa palavra, de que esse é um ano em que a igreja tem uma unção sobre si, para a sabedoria de Deus nos proteger, amém? Então, o mundo pode estar nas trevas, mas sobre a igreja do Senhor, a Bíblia diz, sobre ti brilhará a glória do Senhor, diga, a glória do Senhor está sobre mim. Então não é momento de temer, agora sim, com certeza é momento de juízo. Então, a Bíblia até fala, né, lá em Hebreus, que quando o juízo vem, começa pela casa de Deus. Então, é preciso termos muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus nos mostra que a igreja vai ficar melhor, que a igreja vai estar mais ungida, que a igreja vai ter mais palavra, que a igreja vai ter mais batismo no Espírito Santo, que haverá a última colheita, mas também é perigoso quando algum crente não quer viver segundo os princípios da palavra, porque existe um clima espiritual no mundo, preparando-se para a última colheita, e o diabo, ele vai ceifar vidas. O diabo ceifa vidas. Ele só não ceifa a vida daqueles que amam ao Senhor e creem na proteção do Altíssimo e tem Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Mas até mesmo aqueles que nasceram de novo e aqueles que são filhos de Deus, se não viverem uma vida conforme os padrões bíblicos, se não andarem no temor do Senhor, ficam passíveis da ceifa do diabo. Por que Deus não protege? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, o mundo jaz no maligno, se a gente não viver uma vida de fidelidade a Deus,
e andarmos e chegarmos no ponto da incredulidade, já não resta favor pela nossa vida. Não porque Deus deixou de nos amar, não porque Deus não tem misericórdia. É claro que Ele nos ama, é claro que Ele tem misericórdia, é claro que Ele vai sempre estar disposto a dar a mão e nos tirar do naufrágio, do momento de tribulação. Isso é claro, a Bíblia deixa claro isso. Mas, irmãos, se a gente viver uma vida conforme os padrões do mundo, não vai ter proteção sobre a nossa vida. Amém? Então, a palavra para esse ano é a sabedoria protetora, mas a gente pode também entender de outra forma. A neciedade, ou seja, a falta de sabedoria, deixa de ter proteção sobre nós. Amém? A proteção já não vai valer sobre nós se a gente não tem sabedoria, não anda em sabedoria, anda no pecado, não vai ter proteção. E não adianta orar, vamos orar para ver se resolve, então pôr um pano remendado num rasgão. É preciso, é claro que Deus sempre vai agir com misericórdia, mas Ele está avisando os seus filhos sobre os últimos tempos. E há uma unção e uma graça para nos proteger, amém? E eu não sei se você se recorda, na outra aula que nós tivemos, já depois da virada do ano, nós falamos sobre o perigo da fofoca, quem lembra disso? E ali estava falando o quê? O perigo da fofoca era uma palavra de sabedoria de Deus para nos proteger, porque quando as pessoas gastam muito tempo em fofoca, elas abrem a sua vida para a operação do maligno, né? E coisas ruins podem acontecer. Então, nós vamos agora continuar tratando sobre a sabedoria protetora de Deus, só que é um outro tema, amém? É um outro tema, não sei se vai dar para falar tudo hoje, mas nós vamos começar a falar sobre um outro aspecto da sabedoria de Deus, que nos protege, nos guarda, nos liberta e nos transforma, que é a renovação da mente, amém? Renovação da mente. É um assunto que a gente já tratou aqui, já houve pregações e tudo mais. Já tivemos até ensino sobre isso, mas como hoje é um dia de ensino, eu gostaria que você anotasse, que você estudasse tudo que foi feito aqui e depois analisasse os textos bíblicos e também entendesse que a palavra que foi dada 1 ano atrás ou 2 anos atrás, ela já não é a mesma, porque agora ela está revestida de graça, de uma palavra profética, de uma direção específica. Então a palavra sobre renovação que foi dada 2, 3 anos atrás, já não é a mesma para hoje, amém? É uma nova palavra, amém, queridos? Então eu quero que você abra a Bíblia lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, olha, isso aqui é uma aula, tá? Nós estamos aprendendo, então aqui a pegada é diferente, né? Já não é pregação, né? Não é mover, não é, nós vamos aqui aprender. Então, veja bem, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, na verdade vamos ler do 1, né, para dar o contexto. Paulo está rogando, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é interessante que a gente está tratando aqui sobre renovação da mente, e logo o primeiro versículo já está tratando daquilo que eu falei agora no início, manter uma vida pura, né? Então o contexto do versículo 1 e do 2, né, os dois aqui juntos, eles estão falando da mesma coisa, que a primeira parte é manter o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz que é o vosso culto racional. O que significa culto racional? Na verdade a palavra no original grego é lógico. Lógico, de onde vem a palavra lógica? Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, o culto lógico, o culto racional, aquilo que você não precisa de nenhuma unção, vamos orar para cair uma unção, ou vamos ser batizados no Espírito Santo para poder conseguirmos praticar isso. Não, ele está dizendo aqui, olha, o básico do cristão é ter um culto lógico, um culto racional, que é o quê? Separar seu corpo para não se contaminar com as impurezas da carne. Amém? Não é estranho quando tem cristão que não cuida disso?
Ora, é como se Deus, vamos fazer no português de hoje, né? Paulo estivesse dizendo o seguinte: o basicão, esse é o basicão do crente, né? Colocando um português mais chulo, vamos dizer assim, do dia a dia de hoje. É o básico. Se é o básico, significa que quem não pratica isso não está nem em nada, né? Porque nem o básico está praticando. Então, o cristianismo não é uma religião de boas obras. As boas obras são resultado de uma vida transformada. Amém? Diga, as minhas boas obras devem ser resultado da boa obra de Deus no meu interior. Então tudo começa dentro de você e não de fora para dentro. Esse é o erro, né, de algumas doutrinas políticas que existem por aí. Eles querem mudar o indivíduo através da mudança da sociedade, através de uma imposição social. Então é de fora para dentro. Mas se não muda o interior, não vai mudar o social. Porque um grupo social é formado por indivíduos. Não são os indivíduos que são uma célula de um grupo social. Eles se tornam uma célula de um grupo social. Mas o grupo social em si não tem vida. Vocês estão entendendo? Não existe uma mente do grupo social que está pensando. O que existe são pessoas com as suas individualidades. Diga, eu tenho a minha individualidade. Você é uma pessoa, você tem uma individualidade, você tem uma opinião. Então a única forma de transformar uma sociedade não é através do social, mas sim o indivíduo deve ser transformado para poder mudar a sociedade. Amém? Logo, o cristão deve ter como culto lógico e básico ele mudar a sua própria vida. Amém? Não adianta eu fazer boas obras e eu ser um impuro. Eu estou enganando a mim e aos outros, se passando por um homem de Deus quando não sou. Amém? Porque a mudança para com o próximo deve ser resultado da mudança que houve na minha vida. Então, o cristão ele deve ter como base o culto racional, que é andar puro, incontaminado com as impurezas do mundo. Aí, levando em consideração isso, é que ele entra no 2. Porque no primeiro versículo ele diz, eu rogo, é como ele dissesse, pelo amor de Deus, eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou clamando a vocês, que vocês tenham juízo e entendam que o culto básico da vida de vocês é ter cuidado para não andar impuro. É isso que ele está dizendo. Às vezes porque a Bíblia tem essa linguagem rebuscada, que é do primeiro século, e é uma carta, não é uma conversa ao vivo, é uma carta. E como foi traduzida por estudiosos e teólogos e pessoas de um linguagem mais rebuscado, às vezes a gente lê e tem um entendimento falso, quando na verdade o que Paulo está dizendo quando ele diz rogo-vos, eu estou clamando para vocês tomarem juízo. Esse é o culto racional. E aí é nesse contexto que ele entra no 2. E não vos conformeis com este século. Veja, aqui é um exemplo típico de uma palavra ou de um texto que à primeira vista você é uma coisa maravilhosa. Você não entende o que ele está querendo dizer. Porque quando ele diz não vos conformeis, no original significa literalmente não pegue o sistema. A palavra século não é século 20, século 21, aqui é cosmos. Aqui está falando, aliás, do aion, aqui está falando aqui do mundo. Literalmente ele está dizendo, não pegue o sistema do mundo. Não se amolde ao sistema do mundo.
O mundo está dizendo que se você não tiver um celular, você está desatualizado. Mas, querido, você pode viver sem nada ainda, ser cheio do Espírito e ser cheio de Deus. A gente vivia antes sem essas coisas. E eu não estou dizendo que é pecado não ter um celular, você está entendendo? Mas o que é errado é você viver amoldado ao sistema do mundo e dependente e viciado ao sistema do mundo. Pessoas entraram num desespero agora nessa pandemia, sabe por quê? Porque não podia ir para ali, para colar. E entrou um pânico e daqui a pouco as notícias vinham dizendo que morreu não sei quantos, morreu não sei quantos. Na verdade, todo mundo sabe que o que matou na pandemia foi menos do que muitas doenças. Mas aquele clima de mudança de rotina, com a iminência de que qualquer um podia ter sido sorteado com a genética de ir para o entubamento, fez criar aquele clima de medo e de instabilidade. Essa que é a verdade. Então, o medo vai danificar a tua fé. Você não deve se amoldar ao sistema do mundo. O mundo é maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo é a lei da selva. Vence quem é mais forte. O sistema do mundo é injusto. O sistema do mundo é inescrupuloso. O sistema do mundo é desonesto. O sistema do mundo é cruel. O sistema do mundo é frio e calculista. Onde as pessoas valem mais pelo que têm, ou pelos likes, ou pela fama, porque sabe conversar bem, porque é carismático ou carismática. Não, esse é o sistema do mundo, que parece ser de Deus, mas não é de Deus. Porque essas mesmas pessoas, que são bem capacitadas, que são bem afamadas, que são bem desenroladas, se também não tivesse na igreja e tivesse à frente de uma rede de supermercado, fazia o mesmo sucesso. Então, a gente não tem que estar vinculado, dependente, amoldado, viciado ao sistema do mundo. A gente precisa entender que o sistema de Deus é maior, mais poderoso e é diferente. É cheio de misericórdia, é cheio de amor, é cheio de compaixão. É o sistema da salvação, é o sistema espiritual. E aí Paulo diz, olha, não se amolde ao sistema do mundo, mas transformai-vos. É interessante que ele manda você se transformar, ele não diz que Deus vai transformar você. E aqui é onde entra a necessidade da renovação da mente. É algo que não depende de Deus, é você. Quem pode dizer eu? Levanta a mão. Eu, depende de mim, diga depende de mim. Depende de você. Eu não estou dizendo que você deve agir de uma forma orgulhosa, independente de Deus. Eu estou querendo dizer que existe algo que Deus já fez e que você tem que fazer a sua parte. E transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é interessante que ele está dizendo que a única forma de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é tendo um culto racional, não se contaminando com as coisas do mundo e renovando a mente. Renovando a mente e não se contaminando. Renovando a mente e não se contaminando. O que é que acontece? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifesta na nossa vida. Amém? Queridos, isso aqui tem tanta profundidade. Sabe, a gente pode entrar, por exemplo, num outro aspecto. Quando você busca transformar a sua mente, você não só cria um clima espiritual perfeito na sua vida, como também a todos aqueles que estão ao seu redor. Um estilo de vida espiritual vai influenciar a nossa família. Um estilo de vida da palavra vai influenciar as pessoas que nos conhecem. Um estilo de vida de fé vai influenciar você e todas as pessoas que você tem contato.
Amém? Então, a nossa transformação mental vai fazer com que as coisas fluam ao nosso benefício, porque nós criamos um clima de sobrenatural, nós criamos um clima de fé, nós criamos um clima de amor, um clima de compaixão, um clima da palavra. Deus já deu essa ferramenta para nós. Ele já te capacitou para toda boa obra. Queridos, o que habita em você é o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No mundo pode ter aflição, no mundo pode ter crueldade, mas dentro de você quem habita é o Espírito Santo de Deus. E essa influência sobre a sua vida vai influenciar os outros. Quem crê nisso, diz amém. Agora vamos aos aspectos mais, assim, vamos destrinchar esses versículos. Então, no versículo 2, ele diz, não vos conformeis. A palavra conformar, olha que interessante. Não se conformar, no original grego, sabe qual é a palavra? Esquema. Esquema. Na verdade, a palavra é esquematizo. Então, o que significa? Não pegue o esquema do mundo. O sistema como o mundo funciona. O sistema do mundo é cruel. O esquema de utilidade, o esquema de funcionamento, é a melhor forma de explicar. O esquema de funcionamento do mundo é cruel. Quantos aqui já ouviram algumas frases do tipo assim? A vida vai te ensinar. Quem já viu essa? O que a pessoa está dizendo? Ela está dizendo, em outras palavras, o esquema da vida vai doutrinar você. O que ela está querendo dizer? A vida vai te ensinar. É quando você tem um amigo ou uma amiga e o amigo ou a amiga te trai. Aí tu aprende o quê? A ter mais cuidado. É claro que a gente não deve se abrir demais para as outras pessoas. Mas o que você precisa entender é que quem deve te doutrinar não é a vida. Porque a mesma vida que te ensina a ter cuidado para que você não confie demais em todo mundo, é a mesma vida que te diz para você ser egoísta e pensar primeiro em você e na sua família do que no outro. A vida também ensina isso. Se eu não cuidar dos meus, quem é que vai cuidar? Põe todo mundo que se arrebente. É assim que eles pensam. Se eu não cuidar da minha vida, quem é que vai cuidar? Pessoas às vezes fazem coisas erradas dentro da igreja, e ao serem questionadas por essas doutrinas, ou essas pregações erradas, ou essas atitudes erradas, alguns dizem assim, quem paga o meu boleto não é você não, sou eu que sei o valor do boleto no final do mês. Olha o que ele está querendo dizer. A vida me ensina a ser assim. Você está vendo como é diferente? Isso é uma pessoa que, no caso que eu estou dizendo, se é um crente, é uma pessoa que deveria estar amoldado ao sistema de Deus, mas está pegando o esquema do mundo. E infelizmente a gente, quando começa a conviver com crentes, a gente descobre que muitos estão esquematizados com o mundo. A forma de agir. Amém? Tem até crente que diz que todo pregador, por exemplo, deve ter ambições ministeriais. Eu discordo. Porque a palavra ambição, ela já passa do limite. Eu acredito que o correto seria, todo pregador deve ter desejos ministeriais. Não é a mesma coisa? Não, não é. Por causa do peso da palavra. Quem é ambicioso é uma pessoa que egoisticamente está visualizando os seus desejos. A ambição, ela envolve algo de egoísmo. O desejo pode não ser necessariamente egoísta. A Bíblia diz que nós devemos desejar os melhores dons. A Bíblia não diz, tenha esta ambição de ter os melhores dons.
A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, a perfeita, maravilhosa obra, deseja, não diz tenha ambição pelo episcopado, porque pessoas que têm ambição por ser pastor, terminam por pisar nos outros e agindo de forma desonesta. Amém, queridos? Então, o esquema é perigoso. O esquema do mundo é a forma que o mundo funciona. Aí a outra palavra, ele diz, não pegue a forma ou o esquema do mundo, mas transformai-vos. A palavra transformação no original grego é metamorfose. Literalmente aquilo que acontece com a larvazinha da lagarta que faz o casulo e se transforma na borboleta. Algo muda. Mas o que é interessante nesse exemplo da borboleta é que há já dentro da lagarta a genética para futuramente se transformar na borboleta. Mas para que a lagarta se transforme na borboleta, em determinado período da vida dela, ela tem que se encausular, ficar dentro de um casulo, e ali dentro daquele casulo, parado, ela começa a ter uma transformação, no original, metamorfose. Isso nos mostra que como crente também devemos ter o nosso momento de casulo, e o momento de casulo para um crente não é ficar lerdo sem fazer nada. O momento de casulo para o crente é esquecer do que está ao teu redor, o sistema do mundo, e se encausular ou ficar dentro do sistema de Deus. Um momento como nós teremos hoje de vigília é um momento de casulo. Uma metamorfose vai acontecer quando nós estamos dentro do casulo da oração. Uma metamorfose acontece na nossa vida quando estamos dentro do casulo da consagração. Uma metamorfose acontece na nossa vida quando estamos no casulo da confissão da palavra. Uma metamorfose está para acontecer na nossa vida quando estamos dentro do casulo da comunhão dos santos. O casulo do louvor, o casulo da adoração, está sendo gerado algo em Deus, e quando aquele casulo se romper, aquela linda borboleta sai, ou seja, a nova criatura, a criatura que foi metamorfoseada, a criatura que foi transformada, a criatura que teve a sua mente renovada. Amém? E aqui diz metamorfosear a tua mente. A palavra no original mente é nous, N-O-U-S. Olha só que interessante o que é que significa essa palavra. A mente, incluindo igualmente as faculdades de perceber e entender bem como a habilidade de sentir, de julgar e de determinar. Ou seja, tem que mudar tudo. Mudar a capacidade de discernir. Paulo diz assim, a ninguém mais eu conheço segundo a carne. E até mesmo Cristo, se assim o conheci, não é dessa forma que eu conheço hoje. Foi mudada, metamorfoseada a mente dele. A capacidade de discernir quem são os irmãos mudou. O mesmo Paulo que teve uma briga violenta com Barnabé a respeito de João Marcos. Porque João Marcos teve covardia, teve medo de ir a primeira vez numa viagem missionária, teve medo de morrer, né, de ser apedrejado. Essa aqui é a verdade. Ele era um jovem. E quando foi a segunda viagem, Paulo disse, eu não concordo que ele vá com a gente. Agora, para pegar o bem bom, em vez de pegar na época que foi difícil, aí Barnabé diz, não, mas vamos com a gente, ele vai nos ajudar. Diz a Bíblia que teve uma confusão entre eles tão grande, um concorda, que terminaram por separar. Mas o mesmo Paulo, no final da vida dele, manda chamar João Marcos, dizendo que ele era importante para o ministério dele. Ou seja, a mente dele foi metamorfoseada, a capacidade de julgar e discernir o ser humano e a figura e o cristão foi mudada. Sabe, queridos, nós precisamos mudar nossa capacidade de julgar os outros. Isso é metamorfose, isso é renovar a mente.
Eu vejo gente, querido, eu conheço pessoas que renovou a mente a respeito de fé, e fala fé, mas não renovou a mente a respeito de julgar as outras pessoas. E a misericórdia é tanto assim, ó. Precisamos entender que o mesmo poder que age em nós para exercermos e andarmos numa vida de fé e de poder, de dons do Espírito Santo, é o mesmo poder que está disponível para andarmos em amor, em misericórdia e em compaixão. Amém? E aqui diz mais, essa palavra significa razão também, no sentido mais estrito, como, por exemplo, a capacidade para verdades espirituais, poderes superiores da alma, a faculdade de perceber as coisas sobrenaturais, reconhecer a bondade e odiar o mal, poder de ponderar, julgar sobriamente, calmamente e imparcialmente, um modo particular de pensar e julgar, isto é, pensamentos, sentimentos, propósitos e desejos. É uma mudança completa na forma de pensar. É não pensar o mal do próximo. Amém? Então, ele diz, não peguei a forma desse século, mas transformaste pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita. Essa palavra perfeita no original grego é teleios. Sabe o que significa isso? Completa. Sabe que nós vivemos as nossas vidas muitas vezes não usufruindo da completa vontade de Deus. Eu vou dizer o que é a completa vontade de Deus para a tua vida: é tu andar em cura. A completa vontade de Deus para a tua vida é tu andar em prosperidade, em provisão. A completa vontade de Deus na tua vida é tu ser cheio do Espírito Santo. A completa vontade de Deus na tua vida é você ser sensível às direções do Espírito. A completa vontade de Deus na sua vida é tudo dando certo. Isso é uma vontade teleios, isso é uma vontade completa. E Paulo está dizendo em alto e bom tom aqui, que a única forma de você conhecer e experimentar a boa, agradável e a teleios, a completa vontade de Deus, é oferecendo os seus corpos como sacrifício santo e agradável a Deus e renovando a sua mente. Veja a importância da renovação da mente. Amém? Precisamos entender, queridos. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Para falar a verdade, é tão impressionante que se você não estiver cheio de fé e de amor, você pode até desanimar. É quando você começa a ver que as pessoas, e até mesmo você, tem um mecanismo de fuga, e geralmente esse mecanismo de fuga faz com que você não só engane os outros, mas engane a você mesmo, e você começa a acreditar na própria mentira. Se você não estiver cheio de fé e da palavra, se desanima, porque aí você começa a não ver mais confiabilidade em ninguém. Se todo mundo se engana a si mesmo, como é que eu posso confiar? Não é? É por isso que nós precisamos renovar nossa mente, e uma das características da renovação, como nós falamos aqui, é julgar as pessoas como elas são. Sabe, uma pessoa que realmente está com a mente transformada, ela tem misericórdia dos outros, mesmo que os outros pisem na bola e façam besteira. Quando pisa na bola e faz besteira, você não é obrigado a concordar com aquilo. Mas a forma como você vai tratar a pessoa é que vai demonstrar se você é um crente maduro ou não. Amém. Ou seja, o crente maduro que renovou a mente, ele não vai ser sem misericórdia, ele vai dar chances. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. Eu não digo 7, mas 70 vezes 7. O que é que Jesus estava dizendo? A pessoa que perdoa 70 vezes 7 é aquele que experimenta a boa, perfeita e completa vontade de Deus. É alguém que renovou a mente. Mas na prática a gente sabe que muitos não fazem isso. Por quê? Porque ainda não renovaram a mente. Então Deus está dizendo nesse ano da sabedoria que vai proteger você, que você deve colocar como alvo na sua vida, renovar a sua mente. Quem aqui está disposto a renovar a mente, a se esforçar
Eu sei que isso é um processo, querido. É um processo. Desculpa. Algumas pessoas, quando falam sobre renovação da mente, pensam que estamos tratando apenas sobre renovar a mente sobre cura divina. É verdade. Renovar a mente sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isso também é verdade. Mas você também precisa renovar a sua mente a respeito de você mesmo. Precisa renovar a sua mente a respeito de como você vê os outros. Amém. Ah, mas isso é cansativo, é difícil. Como é que eu vou viver? Queridos, essa é a vida do cristão. Você crê que há uma unção, você crê que há uma ajuda do Espírito Santo, você crê no favor de Deus, e por você crer neste favor e nessa unção, o fato de você se esforçar para renovar a mente faz com que a graça de Deus que está fluindo, flua em seu favor, e aí as coisas ficam todas fáceis. Amém? Você entendeu como funciona? Às vezes a gente quer dar um chute na porta para ela abrir, mas a porta não vai abrir pelo chute. Talvez essa porta precise de um óleozinho lá nos guizos. Então não é pela força nem pela violência, é pela unção do óleo. Não é pela força que você abre a porta, mas é o óleo lá, nas dobradiças. Às vezes você não precisa fazer esforço, você precisa só que depender do sobrenatural. Você depender da unção. Amém, queridos? Estávamos ontem na formatura da Thalita e eu conversando com o Fabiano, disse, como as coisas nessas formaturas e nesse curso da Thalita, das meninas, né? Mas eu falando da Thalita porque ontem foi a formatura dela. Como tudo flui. Como tudo facilita. Como a pessoa tem um favor diante das pessoas. É quando você confia. Isso é o segredo da confiança, querido. Confia no Senhor, todos os seus planos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não é isso que está escrito no Salmo 37? Confia. Provérbios capítulo 9. Não te estribas no teu próprio entendimento, confia no Senhor. Capítulo 3, melhor dizendo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, isso é renovação da mente, mas a gente precisa entender, não só renovar a mente a respeito de fé e de provisão, mas também renovar a mente a respeito de outras áreas. Então a vontade de Deus é boa, agradável e é completa, ela é teleios. Um outro versículo que eu quero tratar com vocês nessa aula de hoje, está lá em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 5. Esse é um texto que nós já pregamos, já ensinamos, já falamos tantas vezes. Mas eu quero que você preste atenção em algumas coisas aqui. Paulo diz a partir do versículo 1: E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão, presta atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Eu rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Aqui você começa a perceber o contexto deste texto. Nós vamos extrair uma coisa aqui que vale para a nossa vida, mas a gente precisa entender a priori, prioritariamente, a que é que esse texto está se referindo. Porque isso é que é maravilhoso na palavra de Deus, sabia? Às vezes uma palavra está tratando sobre cadeira, e é aquilo que ele quer falar sobre cadeira, e o texto está falando sobre cadeira, mas você extrai e entende que ele está falando sobre cadeira, mas cadeira também simboliza o quê? Descanso. Aí você aprende sobre descanso, mas a priori ele estava falando sobre cadeira. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, a priori, ou seja, prioritariamente esse texto está falando sobre mansidão. Esse texto está falando sobre atitude humilde, não arrogante. E é neste contexto que Paulo continua dizendo: eu rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde,
mas quando ausente, ousado. Veja que o contexto aqui tem a ver com humildade, mansidão ou não. Amém? Ele está tratando aqui da forma da gente falar com os outros e dos outros falarem com a gente. E é assim que ele entra no 2. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Tem uma outra versão que diz assim, como se andasse em conformidade com os homens, de uma forma humana. Tem outros que falam de uma forma carnal. Mas carne, homem, mundano, é a mesma coisa. E aí ele diz assim, do 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Tem outras versões que diz, embora andando de uma forma humana, não estamos lutando como se fossem homens. Lembra do esquema do mundo que eu falei? Veja que o ensino sobre renovação da mente vai sempre bater nessa dicotomia, nesses 2 pontos. A forma carnal e mundana, humana de proceder, o sistema do mundo, e por outro lado, a forma espiritual, a forma sobrenatural, a forma bíblica de proceder. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas, não faça a vontade da carne, mas do Espírito, porque o Espírito luta contra a carne. Veja que essa dicotomia, essa duplicidade, essa briga entre carne e espírito, procedimento mundano e procedimento espiritual, é constante nas cartas de Paulo. Lá em Romanos capítulo 8, ele fala de novo sobre isso. Bem-aventurado, ele fala, em Romanos capítulo 8, versículo 1, como é que é? Põe aí, Tata, Lili. Romanos 8, 1. Veja que todo esse versículo, capítulo 8, fala sobre isso. Mas vamos ler só o versículo 1. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Na outra versão diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui ele começa a dizer, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vai para o outro versículo, Lili. Veja, 3. Porquanto que for impossível a lei no que estava enfermo pela carne, ou forma humana de proceder, isto foi Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, ou seja, segundo o humano proceder, segundo o esquema do mundo, mas segundo o Espírito. É sempre isso. Paulo está sempre tratando sobre um andar, pode tirar, Lili, um andar, obrigado, o andar da carne, que é o andar do mundo, que é o sistema do mundo, e o andar no Espírito, que é o sistema de Deus, que é a forma que você tem que procurar renovar a sua mente. E aí Paulo diz aqui, voltando a 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, porque embora andando na carne, não lutamos ou não militamos segundo a carne. Aí é que ele entra no versículo 4, olha só. As armas da nossa luta, ou da nossa milícia, ou do nosso exército, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, é interessante, esse texto aqui é bastante interessante, que a palavra fortaleza, no original grego, é oshuroma, que significa, olha só, castelo, fortaleza, significa se fortificar, com a ideia de manter-se fora do perigo, significa qualquer coisa que alguém confia. Olha essa outra aqui, olha, significa argumentos e raciocínios pelo qual um disputador de uma conversa esforça-se para se fortificar na sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. Agora lembra o que eu falei sobre o contexto. O contexto aqui é a forma da gente tratar os outros. Então, prioritariamente,
Fortaleza aqui, no sentido desse texto, é aquilo que a gente se protege numa discussão com relação a outra pessoa. Só que, na prática, isso também funciona para nós mesmos. Quando nós somos machucados, magoados, eu falei ainda agora aqui que tem gente que se mente para si mesmo, né? Muitas vezes as pessoas criam esse sistema de proteção, e até a psicologia fala sobre isso. Inclusive, não sei se você sabe, tem traumas de infância que a pessoa tem, que a própria mente faz a pessoa ter amnésia e não se lembrar. Sabia disso? Porque a mente criou aquela fortaleza para proteger a mente da pessoa. Porque se a pessoa naquela época ficasse meditando sobre isso, ia ficar louco. Então a própria mente criou uma fortaleza. Isso é um sistema de proteção, diga, sistema de proteção. O problema do sistema de proteção é o mesmo problema que tem com o medo. O medo é algo que nós temos, que foi dado por Deus para a gente se proteger. Mas quando você se desespera, saiu do terreno da autoproteção para ir para o terreno da ansiedade, da insegurança, do perigo. Talvez o Arthur aqui, que é cirurgião, já tenha visto isso acontecer. A pessoa vai fazer uma cirurgia e começa a entrar em desespero, né? Porque não é à toa fazer cirurgia, né? E tem pessoas que começam, antes de entrar na sala de cirurgia, entram, baixa a pressão, aumenta a pressão, dá de tudo, né? Porque a pessoa deixou de ter o cuidado para entrar no desespero. E assim, da mesma forma, uma proteção psicológica que faz você esquecer o passado, pode também se transformar numa fortaleza e você começar a acreditar numa mentira que não existiu. Então, é um cônjuge que trai o outro, e depois que trai, e se separa, aí diz, não, eu fiz isso porque ela era assim, ou ele era assim. E aí a pessoa começa a acreditar nessa mentira para poder se proteger. É verdade ou não é? Por isso, nunca acredite na primeira impressão de ninguém, porque a própria pessoa pode estar acreditando na mentira. Mas Deus, que conhece os corações e conhece a verdade, através da sua palavra maravilhosa, diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva, diga, ela é viva. Ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. O que significa? A renovação da mente pela palavra vai atingir o ponto da mentira, revelar a verdade para que haja cura, porque enquanto a gente vive uma mentira, a gente não consegue ser curado. Não consegue, porque você vive uma mentira, aí tudo não funciona na sua vida, e você fica, meu Deus, que pecado eu estou cometendo? E muitas vezes não é pecado, é porque você não está livre, você é preso a uma mentira que você acredita. E Deus está falando nesses dias, esse é o ano da sabedoria protetora, esse é o ano em que a renovação da mente vai extrair o câncer psicológico e espiritual da sua vida, e você verdadeiramente será livre. O Senhor Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus disseram, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele não só está falando sobre a escravidão do pecado, ele está querendo dizer, olha, aquilo que você comete, aquilo que você pratica, aquilo que você vive, faz de você um escravo dessa coisa. E se você começa a se enganar, você se torna escravo do seu próprio engano. É literalmente o que Paulo chama de fortaleza. E Paulo diz, olha, as armas da nossa milícia, armas no plural, ele está falando sobre o Espírito e a palavra.
As armas da nossa milícia, as armas que nós usamos no nosso exército, no nosso dia a dia, elas não são de humano proceder, elas não são carnais, ela não é o esquema do mundo, elas são poderosas em Deus. E aí ele diz, para anular sofismas. E aqui eu quero tratar dessa palavra sofisma. A palavra sofisma no original grego, olha só que interessante, o próprio original já revela mais ou menos qual é que é a verdade. Sofisma aqui está falando de logismos. Lógica que a pessoa cria, por isso que termina acreditando. A pessoa acredita porque criou uma lógica. É por isso que é tão perigoso esse pensamento vitimista. Nada dá certo na minha vida, porque você cria um logismo. Você mostra, tal dia eu me arrebentei, o negócio que eu coloquei afundou, e realmente tudo isso aconteceu, e porque aconteceu, criou uma lógica, virou um logismo, para justificar a mentira que você está vivendo, o coitadismo que você está vivendo, que está naufragando a sua fé, e está fazendo não fluir a graça de Deus, e é por isso que você reclama, cadê Deus que não muda a sua vida? Mas você precisa mudar a própria vida, metamorfosear-se, entrar no casulo de Deus, para que a palavra de Deus transforme a sua vida. Precisa ser sincero, sincera e sincero. Quando você vai entrar em oração, você tem que ser sincero. Hoje nós vamos ter uma vigília aqui. Existem motivos de oração. Mas eu sempre entro em qualquer momento de oração, seja na oração cotidiana minha, ou num momento como esse, num culto de oração, ou numa vigília. Eu sempre entro com aquele negócio no meu coração. Tá, Deus pode falar para a gente orar por isso, orar por aquilo, mas eu quero me abrir diante de Deus. Se tem algo em mim, alguma fortaleza que precisa ser derrubada, algum logismo que precisa ser anulado, eu estou disposto a me expor à verdade e à unção do Espírito Santo. Porque eu sei que o homem pode se enganar. Deus criou cada um de nós perfeito. Se tem coisa que não está fluindo na sua vida, você pode ter certeza, talvez tenha algum engano, tenha algum logismo aí, algum sofisma que precisa ser anulado pela palavra. Sabe o que significa logismo aqui? Todas as palavras significa conta, cálculo, pensamento, razão, julgamento, decisão, como expresso pela consciência. Ou seja, é aquilo que você calcula e diz, me arrebentei ali, me arrebentei acolá, fulano olhou feio para mim, cicrano falou mal de mim, pronto, já faz o esquema todinho. Então todo mundo contra mim. É o logismo, é o sofisma, é o engano, é a mentira. E aí tu começa a acreditar nisso. Por isso que eu disse que é perigoso esse negócio de coitadismo. Não importa que tipo de coisa ruim aconteceu na sua vida. O que importa é que existe um poder na palavra e no Espírito Santo para destruir tudo isso, mudar a história da sua vida, libertar você. Não importa se o pai não quer saber de você, se a mãe não quer saber de você, se ninguém quer saber de você, que ninguém lhe ajuda. E que importa, querido? Maior é Deus. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. A palavra é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. Gosto muito daquele versículo que Jesus Cristo disse, a carne para nada aproveita. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O sistema do mundo nada aproveita. A maneira de viver humana nada aproveita. Aí ele diz lá em João 6, 63, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não importa o que aconteceu, a palavra do Senhor é mais do que suficiente e poderosa para anular o sofisma, acabar com essa coisa toda.
E aí ele diz mais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, através da anulação do logismo, do sofisma, do engano. E também ele diz no 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então veja, lembra que eu falei que prioritariamente estava falando sobre a forma que a gente trata os outros? Ele está dizendo aqui, olha, a palavra de Deus destrói essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A pessoa quer, porque quer achar que a opinião dela é maior do que a própria palavra de Deus. Sabe por que as pessoas pensam isso? Todos nós, por causa do sofisma. A pessoa pode sentar, ouvir uma palavra e dizer, isso aí é assim, mas na prática não é bem assim. Por que você está dizendo isso? Porque eu passo por isso, porque eu já vi isso acontecer. Quer dizer, o sofisma para a pessoa vale mais do que a própria palavra. Entendeu? Você não deve considerar as opiniões dos outros, você não deve considerar as experiências dos outros. O que importa é a tua experiência, querido. Você não conhece o coração das pessoas. O que vale é a tua experiência. A experiência dos outros não vai mudar a tua vida, mas a experiência que tu tem com o teu Deus vai mudar a tua vida. Pastor, e a validade do testemunho? O testemunho vale para dizer que tem um poder de Deus. O testemunho vale para dizer que Deus opera. O testemunho vale para dizer que milagres existem. Mas qualquer particularidade da tua vida, tu só vai ter através da renovação da mente e da comunhão com o Espírito. Porque o mesmo Deus que opera um milagre num cego aqui, é o mesmo Deus que opera um milagre em ti. Mas pode ser que tu venha cego e esse outro venha cego, e esse seja curado e tu não seja. E tu vai questionar, Deus escolheu ele, mas não me escolheu. Opa, renova a tua mente, talvez tenha algum sofisma que precisa ser retirado de você. Eis o motivo porque alguns são curados e outros não são curados. Um dos motivos, claro, né? Então, veja bem. E ele diz mais: toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, versículo 5, levando cativo, olha, isso aqui é maravilhoso, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa expressão aqui, levar cativo todo pensamento, é aitimalotizo, que significa tornar a mente cativa. Às vezes você precisa pegar os seus pensamentos e colocar eles submetidos ao cativeiro da palavra, porque às vezes tem gente que pensa demais e termina pensando bobagem e dando lugar a sofismas. Esse é o motivo porque tem gente que não recebe totalmente a palavra. Por quê? Fica lá, o pastor está dizendo isso, mas não é bem assim. Olha só, o pensamento da pessoa voa por 1000 lugares. Me lembro de Cicrano que orava e jejuava, terminou morrendo cedo. Não é bem assim. A pessoa começa a pensar nas experiências dos outros, numa vida de alguém que você não conhece. Você não sabe a que tipo de palavra a pessoa foi submetida, mas a pessoa prefere deixar o pensamento fluindo, correndo para todo lado, em vez de estar cativo à palavra. E em vez de estar pensando besteira, a gente tem que estar focado na palavra. Manter-se o pensamento focado na palavra. Querido, se nós estamos aqui, num Vida Eficaz, aprendendo sobre renovação da mente, cativa o teu pensamento a isso. Eu vou sair daqui e vou receber tudo o que tinha que ser despendido da parte de Deus por essa unção. Eu vou trazer o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Vou ficar pensando no que eu tenho que pagar amanhã, no que vou fazer daqui a pouco, na pizza que eu vou comer daqui a pouco, ou para os exemplos malignos que aconteceu na vida de alguém, ou porque a minha vida está miserável. Isso é tudo besteira, irmão. A mente tem que estar cativa à obediência de Cristo. Se nós viemos aqui, vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Porque há um Espírito, diga, há um Espírito. É o Espírito de Deus.
é o espírito da sabedoria, é o espírito de temor ao Senhor, é o espírito de Cristo. E Ele age por meio de nós e através de nós. Ele age por nosso... Qualquer pessoa que ministra a palavra já há algum tempo, ele sabe bem o que é isso. Por exemplo, eu venho aqui e ministrei isso que eu estou aqui. E eu fico admirado com a própria ministração, porque eu sei que 99,9% do que está saindo aqui foi tudo agora, não foi meditado. Ou seja, o que prova que é o Espírito Santo que está me usando para tratar algo com vocês e comigo. E aí a pessoa fica admirada, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Me dou glória a Ele, porque eu sei que Ele é o nosso Senhor. E ai de mim se não reconhecesse isso. Há um Espírito, então vamos focar, nosso pensamento tem que estar cativo à obediência de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, e aí é onde está o contexto, ele está falando tudo isso por quê? Porque tinha um pessoal lá em Corinto que estava dizendo, olha, lá na frente nós tem isso, mas nós não vamos ler não. O pessoal em Corinto dizia, esse tal de Paulo aí, era desse jeito que eles estavam falando. Rapaz, essas cartas deles são cheias de conhecimento mesmo, hein? Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu já vi ele pregando, esse baixinho pregando, porque ele era baixinho. Não vale nada. Oxe, você olha aquele cabo e diz, esse aí é o que escreveu aquela carta? É esse cabo aí? Baixinho, a palavrinha velha besta. É esse aí? Não. Aí é onde ele diz, olha, as armas da nossa milícia, quando eu fui até vocês, eu não fui como um homem ostentando sabedoria humana. Olha, está aqui o apóstolo Paulo, doutor em teologia, em divindade, respeita a minha palavra. Ele diz, eu não fui com nada disso, eu fui humildemente, para que a salvação de vocês e a sabedoria não baseasse na ostentação humana, nem sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja que coisa interessante como Paulo era. Ele mesmo assumiu esse apelido, Paulo, porque Paulo significa, sabe o quê? Baixinho. O nome dele era Saulo, Saul, na verdade o nome dele é Saul. Saulo já é agregaiado, como disse. O nome é Saul, ele era Saul. No grego chamava ele de Saulo. Aí começa a chamar ele de Paulo. Mas por que chamava ele de Paulo? Porque ele era baixinho, por isso que eles diziam, a presença pessoal dele é desprezível. É um menino desse tamanho, assim, um carinha desse tamanho, um anão. E aí ele diz, eu mesmo sou o menor dos apóstolos. Eu não merecia nem ser apóstolo, porque eu persegui. Por isso que ele assumiu esse apelido, porque ele achou muito conveniente. Realmente eu sou o último, e eu persegui a igreja, eu bem que mereço ser chamado de naniquim mesmo. Por isso que ele assumiu Paulo. Aí esses arrogantes lá da igreja de Corinto, uma igreja que era cheia do poder e do mover do Espírito, mas um monte de gente egoísta, cheio de ambições ministeriais, essa que é a verdade. Começaram a dizer, isso aí é um grande teólogo nas cartas, mas quando ele vem pregar aqui, isso é um moleque. Aí ele diz, pois eu vou punir a arrogância desse povo. Então é esse o contexto disso. Mas o que é interessante, a mesma fortaleza que pode ser criada quando a gente está querendo discutir com outra pessoa, é a mesma fortaleza que é criada dentro de nós para a gente viver uma mentira. Então a palavra-chave aqui para Paulo é armas da milícia dele. Mas a palavra-chave para os pecadores de Corinto é autodefesa. Criaram fortalezas através de enganos e sofisma para se proteger na sua opinião. Queridos, não adianta de nada a gente se proteger e guardar a nossa opinião sobre tal igreja, sobre tal pregador, sobre a nossa família, sobre o vizinho, sobre o irmão, e ir para o inferno ou morrer cedo com a doença, querido.
Muita gente tem morrido porque guarda a sua própria opinião, vive dentro de uma fortaleza mental e não anda na liberdade que há em Cristo, não consegue experimentar a boa, perfeita e completa vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja livre. Livre. Livre do pecado, livre da opinião dos outros, livre da opinião que você tem a respeito de você mesmo, livre da sua história de derrota, livre da perseguição, livre da miséria, livre da depressão, livre da doença. Ele quer que você viva livre. Oh, aleluia! Existe um poder libertador e transformador na palavra de Deus. Na verdade, queridos, guarda bem isso aqui. Pessoas pensam assim: oh, o homem de branco está aqui, Jesus está nesse lugar. Porque eu não gosto de ter esse tipo de observação, porque põe o foco da libertação na pessoa corporal e espiritual de Cristo. E se esquece que na nova aliança o corpo de Cristo está aqui. E a presença espiritual de Cristo está na palavra dele. Ele e a sua palavra são um. Se você quer ver Jesus pessoalmente e ver o milagre que ele tem para a sua vida, dê razão, dê credibilidade à própria palavra dele. Jesus está na palavra, ele é o verbo vivo que desceu do céu. Se você não considerar a palavra, você não vai ter a presença manifesta de Jesus. Ele disse, vamos lá o que foi que ele disse. Olha o que foi que ele disse a respeito disso. João 15, 7 e 8. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Veja, a palavra dele, a renovação da mente, tem que estar em você. Lembra que eu disse aqui, até citei o exemplo da formatura de Thalita, quando a renovação, a palavra de Deus entra, o que você pede acontece. Tem gente que fica pensando, por que Deus não me ama? Eu tanto que oro. Querido, deixa a palavra viver em você. Sabe, tem muitas pessoas que vêm nos cultos e dizem, eu sou abençoado. Oh Pai, muda a minha vida. E às vezes tem coisas, tem detalhes, queridos, na sua vida que você precisa mudar. Você tem que parar de pensar. Por exemplo, vamos dar umas dicas aqui para você entender. Você tem que parar de pensar que foi alguém na sua vida que desgraçou algum momento da sua vida, que foi o responsável por você estar onde está. Enquanto você está preso nisso, você não está livre. Você tem que parar de pensar que foi aquele injusto que julgou mal o concurso que você fez, você não passou, que determinou a sua falta de prosperidade. Mas foi, pastor, e daí? Enquanto você está preso no passado, você não é livre. Eu tenho certeza que Deus está falando a alguém ou a algumas pessoas aqui. É justamente essa conexão com o passado que faz você não usufruir da perfeita vontade de Deus. Para quê, querida? A gente perder. Irmão, a gente tem a glória, maravilha, vamos viver no céu. Mas, irmão, a gente tem aqui nessa terra só essa vida. A gente vai estragar a vida da gente com a mágoa, com a tristeza. Mas, pastor, eu já perdoei. Perdoou. Enquanto você fica realimentando, você não perdoou. Você pode até ter perdoado. O problema é bastante esclarecedor isso. Existe o perdão, que você pode até ter dado, mas existe a convivência com o fato, que faz a coisa realimentar. O que é isso, pastor? Eu vou dizer qual é o exemplo. Você, eu libero João por aquele mal que ele me fez. Está perdoado. Em nome de Jesus, está perdoado. Aí vai andando na vida, e de repente alguma coisa não dá certo. Também, olha os azar que eu já tive na minha vida. Encontrar uma praga daquela como aquele tal de João.
Eu já perdoei, mas também vou dizer um negócio. Desde aquele dia que nunca mais aquele negócio funcionou comigo. Está vendo? Você perdoou, aí vai lá, Senhor, eu perdoo fulano. Mas para que você está realimentando, lembrando do negócio? É uma fortaleza. Aí você diz, está vendo? Não, no dia do juízo Deus vai me dizer, porque que nada funcionou, mesmo eu sendo injustiçado, não vai resolver nada na sua vida. Vai perder a vida com a doença, porque é o que dá, esse negócio dá doença, viu? Doença psicológica ou doença somatizada no corpo. Que adianta, querido? Perdoa e esquece, porque melhores dias estão reservados para você. A história que Deus tem para a tua vida é muito mais linda, muito mais bonita. Esquece essa história velha do passado. Renova a tua mente. Deus quer te libertar. Esquece isso, querido. Eu sei disso, querido, que eu muitas vezes fui preso a passado também. Quantas coisas ruins já não aconteceu comigo? Eu tenho absoluta certeza que a velocidade do meu ministério não foi tão rápida em alguns momentos da minha vida por causa disso. Mas esse é o ano da libertação. Sabe, esse é o ano, essa sabedoria protetora de Deus, é o ano do nosso jubileu. No ano do jubileu, os escravos eram libertos. Esse é o ano do jubileu de Deus, é o ano em que a palavra, que se você permitir, ela vai penetrar lá dentro, juntas e medulas, alma e espírito. Ela vai dizer, olha, está vendo isso aqui? Perdoa. Eu já perdoei. Está vendo isso aqui? Esquece. Como é que eu esqueço? Coloca bons pensamentos, os pensamentos da palavra no lugar. Confessa a palavra de Deus. Quando vier aquele pensamento, mas quanto tempo eu perdi naquela besteira? Em vez de estar metendo isso, pois não, agora vamos investir tempo naquilo que realmente muda a nossa vida. Quero trazer à memória, como disse Jeremias, aquilo que me traz esperança. Que adianta trazer à memória aquilo que traz desesperança? Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. A doença e a tristeza ficam batendo na tua porta. E a enfermidade e a miséria, por causa disso aí. É por isso que você fica pensando que Deus te esqueceu. Deus não te esqueceu. Ele está agindo hoje, nesse momento, nesse dia de hoje, falando para você, joga fora essas tralhas, essa sujeira, essa imundície, e vem beber de mim. Vem beber de mim, que tenho rios de água viva, diz o Senhor. Colírio para ungir a tua visão. Vestes de linho puro para cobrir a tua nudez. Uma mesa de provisão diante de ti. Deus é justo, querido, Deus é bom, Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todo mundo, mas a verdade é que a gente encontra muitos enganos e muitos sistemas e esquemas para justificar as nossas derrotas, e a gente vai realimentando aquela história da nossa vida, da gente, e esquece que está indo à bancarrota, está indo para a morte. Parece que a gente está dentro de um barco e está entrando água. E a gente fica, olha só essa água entrando. Em vez de fazer alguma coisa. E Deus está dizendo, eu estou aqui para fazer algo. E sabe, o aqui de Deus é a sua palavra. A Bíblia diz lá nesse texto que nós lemos de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra. É muito interessante esse texto. Ela penetra, ou seja, ela tem eficácia para ir lá dentro do problema, querido. Ela vai lá dentro do problema.
A palavra de Deus é como aquela cirurgia que eu estava conversando com o Arthur sobre a cirurgia de bico de papagaio, né? Essa cirurgia de bico de papagaio é como a palavra de Deus. Ela abre tudo, vai lá dentro e vai na coluna da pessoa. O seu corpo é sustentado pela coluna. É o centro do seu corpo. A palavra de Deus é isso, ela vai lá dentro. Ela divide alma e espírito, juntas em medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe, essa palavra discernir, no original grego, sabe que palavra é? É interessante, eu gosto de ver o grego, porque além de coisas maravilhosas, a própria palavra já dá uma claridade para você. Que palavra é essa? Discernir? Críticos. A palavra de Deus, ela tem uma crítica a respeito de você. Ela tem uma opinião formada. As pessoas às vezes pensam que crítica é coisa ruim, mas no original crítica não fala de coisa. Crítica é um pensamento organizado a respeito de algo. Então, quando você diz, eu tenho uma crítica a respeito deste púlpito, você não está dizendo, não presta, não. Eu tenho uma opinião formada, realmente esse púlpito é assim, é assado, tem tantos centímetros, tal, uma coisa formada. Então, a palavra de Deus, ela é a crítica, ela discerne, ela sabe tudo do seu interior. A palavra de Deus é viva, ela sabe a tua história, o teu passado, ou como diz lá no Salmo 139, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, ele sabia todos os dias da sua vida, porque ali estava a palavra de Deus, a sua crítica, o seu discernimento. Ele sabe a história, até mesmo quando você estava no ventre da sua mãe, ele sabe quando a sua mãe teve alguma situação perigosa, que talvez tenha trazido algum trauma para o feto. A palavra de Deus tem poder para mudar tudo, pensamentos ou traumas da infância, do momento que você era feto, de qualquer momento da sua vida. É a palavra de Deus que traz a cura, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Ele olha para você, os olhos dele destrincha toda a tua vida, porque Jesus e a palavra são um. O poder de Deus está na palavra. Você percebe a importância da palavra de Deus? Você percebe como Deus te ama? Percebe como Deus tem cuidado pela tua vida? Diante de tal poder e tal magnitude, é vã toda e qualquer opinião que nós temos a respeito dos outros. Se tu mesmo é passível de tal crítica, quem é tu para olhar quem está à direita e à esquerda? Quando você está diante da palavra, você está nu perante Deus. Eu não sei você, mas eu tenho muitos anos de crente. E já fiz besteira na minha vida. E eu, muitos anos atrás, quando eu estava fazendo coisa errada ou pensando coisa errada, não tinha jeito, meu amigo. Eu abria a Bíblia dizia. Era só abrir. Eu abria e Deus falava, você está errado nisso, você está errado naquilo. Estava nu diante de Deus. Não tem como se esconder da palavra. Tanto é verdade que ele diz aqui, nós estamos no versículo 12, discernir os pensamentos e propósitos do coração, e olha o que diz no 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Antes de ir adiante, na presença de quem? De que ele está falando aqui? Ele não está falando da palavra de Deus? É ou não é? No 12 ele não está dizendo que a palavra de Deus é viva, eficaz, não é isso que ele está dizendo? E aí ele está dizendo que não há criatura que não seja manifesta diante da presença da palavra. O que nós estamos tendo aqui nessa noite é uma manifestação da palavra. Então não adianta você correr, Deus vê tudo. O que está sendo ministrado aqui é um tratamento do Espírito através da palavra
e está mexendo no seu interior, e você está começando a lembrar de coisas. Não há quem se esconda da presença da palavra. Olha o que ele diz mais. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Você percebe o que ele está dizendo aqui? Ele não está só dizendo que a palavra de Deus faz, ele está dizendo que Deus e a palavra, Jesus e a palavra são um, é a mesma coisa. Não existe isso. Estão idolatrando a Bíblia e vamos buscar Jesus. Isso não existe. Jesus e a palavra são um. Não existe Jesus separado da palavra. O Senhor, o Cristo, o Messias, Jesus, o Cristo, Ele é a própria palavra. Quando há uma ministração como essa, é Cristo que está falando para todos nós. Ele traz as respostas. Tenho certeza que Deus falou hoje aqui respostas. Eu tenho absoluta certeza. Tá, pastor, eu vi a resposta. Eu sei, preciso mudar isso. E o que é que eu faço? Oração e palavra. Confessa o que está na palavra e ora, se rasgando diante de Deus. Estou aqui, Pai, fala. Fala que teu filho ouve. Fica exposto à palavra, a Deus, ao Espírito. E Ele vai dizer para você. Às vezes a gente fica buscando dos outros algo que Deus quer tratar diretamente com a gente. O que houve aqui nessa noite foi eu não sei como é que era o nome que se dava antigamente. O pessoal, os antigos diziam, quando a pessoa tinha cachumba ou alguma coisa, aquela coisinha de que pipoca, como é que é o nome? Sarampo? Não. Catapora. O pessoal dizia que tomava uma determinada coisa que botava para fora, né? Como é que é o nome disso? Alguém sabe dizer? Alguém já ouviu falar desse negócio? Você está com catapora aí, está no início da catapora, aí tem uns remédios caseiros que diziam, se você tomar, a catapora vai para fora, que está dentro de você. A cachumba também tinha esse negócio, né? Alguém já ouviu isso? Bom, o que eu estou querendo dizer é que hoje foi um remédio de Deus para botar para fora aquilo que estava incubado dentro de você. É isso que eu quero dizer. Estava escondida aquela fortaleza, guardada, a 300.000 chaves. E a gente fica se enganando. Por que a minha vida não dá certo? E Deus está dizendo, olha aí. Outra coisa, não entre naquela outra defesa, porque tem gente que é tão presa, que aí já entra numa outra defesa. Tipo assim, tá bom, realmente, tem esse problema, tá. Mas eu conheço pessoas que fazem coisa muito pior do que eu, e estão assim, estão assado. Sempre aquela desculpa de olhar para o outro em vez de olhar para si mesmo. Que importa se tem gente que era um pecador da pior espécie, está nadando em dinheiro agora, e é o maior sucesso. Que importa? Cuida da tua vida. Porque se tu ficar nesse negócio, está escapando e olhando para o outro, a tua vida passa, tu morre ligeiro, e aí? A gente só tem essa vida. Deixar de viver a vida dos outros, vamos ver a nossa vida. Deus quer que você viva a vida dele. Tem um versículo de Provérbios, não sei se Fabiana lembra, que fala assim, e não quereis vir a mim, que sou o manancial de vida, é alguma coisa como essa. O que esse versículo está querendo dizer é justamente isso, a pessoa vive se enganando, em vez de ir ao manancial de vida. Acho que é aquele versículo que a gente falou, meu povo cometeu 2 pecados, é isso aí. A mim me deixou o manancial de vidas, e para si cavou cisternas rotas, acho que é Isaías, né? Ele diz, cometeram 2 pecados, cavaram cisternas rotas, ou seja, um sistema humano, um esquema humano, em vez de ficar me procurando que sou um manancial de vida. Deus está falando isso de novo, deixa essa cisterna rota aí, e procura a mim.
Ficou claro aqui como é que se deve fazer agora? Meditação da palavra, confissão da palavra e oração. Mas aquela oração sincera, tá? Nada de esqueminha do mundo. Que oração sincera? Estou aqui, pai, vai, me diz. A minha cara está exposta aqui. Pode dizer. Se eu tenho que voltar do zero, eu volto do zero. Se está tudo errado na minha vida, eu só quero mudar, eu não quero perder a minha vida. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Esse é o tipo de oração que agrada a Deus. Sem esqueminha, sem negócio de engano, sofisma, nada disso. Tá? Quem foi abençoado? Talvez tenha alguns poucos versículos aqui que faltou. Não sei, se Deus me guiar, um outro dia a gente vai tratar a respeito desse assunto. Mas guarda bem isso. Essa é a sabedoria protetora de Deus. Renova a tua mente. Olha para o vizinho que está aí do lado e diz assim: ei, renova a tua mente. Amém. Diga assim: eu vou cuidar de renovar a minha mente. Amém. Amém, querido.